Baruch Hashem. Eu, como vocês, estava na expectativa, de ouvir mais sobre Jerusalém, mas nós vamos esperar ansiosamente. Eu gosto muito do profeta Ezequiel, porque quando ele recebe a missão, Léo, ele sempre fala assim: e assim fiz como me deu ordem. Então a ordem foi dada e ela foi cumprida. Vocês não têm que agradecer a nós em nada, porque é um trabalho árduo. Não foi uma visita de questão turística, mas de uma ordenança que estabeleceu do Eterno para esta casa, e nós tivemos a bênção do Eterno em ter 3 pessoas que cumpriram aquilo que o Eterno estabeleceu. Então a gente se sente como um dever cumprido, mais uma etapa de nossas vidas, a vida desta casa diante do Eterno, sem querer colocar honra sobre ninguém, mas somente sobre o Eterno, que nos dá força, saúde, sabedoria, para que esta casa possa prosseguir e proceder conforme é estabelecido para nós. Que nós possamos ser, sim, grato a Adonai por todo o bem que Ele tem feito a nós, em ter trazido com toda a segurança os nossos familiares de lá. Amém? Que o Eterno possa nos abençoar nesta manhã de Shabat. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós já oramos e continuaremos a orar em total gratidão pela Tua misericórdia para conosco, Eterno. Cuida de nós, cuida dos nossos caminhos, cuida do nosso ser, Pai, para que nós não venhamos, Eterno, nos apartar de Ti, nem causar divisão entre Ti e nós, mas que nós venhamos ser submissos à Tua vontade, ao Teu querer. E se nós não compreendermos tudo que é na Tua Torá, nós esperaremos a revelação que provém do Teu Santo Espírito, para que nós não venhamos nem tombar para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos, como casa, prosseguirmos de cabeça em pé, erguidos e firmes diante da Tua presença. Portanto, continue a nos sustentar, ó Pai, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Baruch Hashem. Nós estamos na 5ª porção desse ciclo de estudo da Torá, desse ciclo. Nós estamos na Parashá Hayesara, a vida de Sara, ou os ciclos de Sara. Ela encontra-se em Gênesis capítulo 23 e vai até o capítulo 25, no verso 18. Esse texto compreende a Parashá Hayesara, é a porção que fala da vida de Sara. A Torá informa que Sara vive. Ela vive 127 anos e morre em Kiriat Arba, a cidade dos 4, que é Hebron, ali em Canaã. Gênesis capítulo 23, a Torá emprega aqui a palavra Hayar. É um substantivo que significa viver, ter vida ou permanecer vivo. Mas tem um termo que é muito agradável aos nossos ouvidos, que é sustentar a vida. Isso que é Hayesara, porque você vai ver e você compreende, lendo a porção, que ela vem com seus atos e sustenta a vida. E também tem um sentido de preservar vivo, manter-se vivo ou deixar viver. Então são as expressões que a Torá traz para nós, para que nós possamos nos reanimar, reviver e restaurar a vida que Adonai estabeleceu sobre nós. Esse termo e sentido sustentar a vida ou deixar viver, ele é sustentado pelos observadores de Torá, que ele vem ser ratificado, sustentado e confirmado pelas parteiras, ali em Êxodo capítulo 3. Vai lá comigo, por favor. Não é Êxodo 3, não, Êxodo 1, que tem ali as parteiras. Adianta um pouquinho a sua Bíblia ali, no capítulo 1, verso 17. Olha que interessante, isso aqui vai ratificar a questão de sustentar a vida. No verso 17, diz assim, vamos ao verso 15, para a gente ter um entendimento melhor do texto. O rei do Egito disse às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Verso 16 do capítulo 1 de Êxodo.
Quando ajudardes no parto, as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Elohim, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras. Aí elas vão dar uma desculpa bem simples. Elas dizem assim: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e que têm dado à luz a seus filhos antes que a parteira chegue a ela. As mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, né? Vou usar um termo usado pelo Carlão, cascadura, não é isso? Não. Casca grossa, né? É isso aqui, é o vigor. São vigorosas as mulheres hebreias. Por isso que o termo deixar viver ou restaurar a vida é um predicado que os hebreus gostam de usar nesse texto. As parteiras aqui, elas estremecem diante de Elohim, mas elas não temem o rei do Egito, o Deus do Egito. Não, mas elas diante de Adonai, elas tremem. Por isso que elas são vigorosas. O estremecimento significa que elas reconhecem, ou melhor, elas elevam o sagrado e não o medo. Elas declaram que Elohim é o único Adon e Senhor da vida. Por isso que Raia Sara, ela tem esse predicado de é aquela que deixa de viver, que sustenta a vida. E as parteiras aqui, elas utilizam esse mesmo termo, de considerar que Elohim é o Senhor da vida, e não o rei, o Deus do Egito, que lançou sobre o homem, Adonai, o seu hálito de vida, e o homem se tornou ser vivente. Esse sopro, esse hálito que paira sobre a vida do homem, ele provém do sagrado. Então a vida provém dele, do sagrado. Em outra versão, o verso 17 do capítulo 1 de Êxodo diz: as parteiras estremecem diante de Elohim. Elas não fazem como lhes tinha dito o rei de Misraim, o rei do Egito. Elas deixam viver. Elas garantem e sustentam a vida das crianças. Elas serão recompensadas aqui, se você continuar o texto aí, elas serão recompensadas com a continuidade da vida, com a sua fecundidade. Isto é, para a preservação da vida, elas se unem a Adonai. Elas se fundem com o Criador para preservar e deixar viver. Isto é o sentido de Raia Sara. Isso é o sentido. Tem um pensamento hebraico que eu gosto muito, eu sempre utilizo, que diz que a vida somente pode ser considerada verdadeira, sincera, minha, sua, quando ela está infundida com Adonai. Ela é considerada uma vida verdadeira, sincera, reta. O que é infusão? É simples de entendimento. Infusão é um simples ato de reverter um líquido, deixar um líquido dentro de um recipiente, tornar um líquido. Quer ver um exemplo simples e prático? É quando você vai fazer chá. Você põe as suas ervas e você vai infundir o líquido quente na folha e ali elas vão se tornar um único líquido, fundir isso. Isso é uma infusão. Considerada como também verter-se. É você reverter-se, se lançar sobre. É por isso que a vida ela se torna verdadeira quando você se lança sobre Adonai. Reverter, é o mesmo que jorrar a sua vida em Adonai. É como se você fosse fazer uma libação do seu ser, um néser, uma oferenda, um líquido precioso que é a vida. Toda libação, se você for depois na Torá, onde está ali os textos que falam de libação, reverter, um líquido sobre, a libação, ela representa uma renúncia, porque é uma bebida, ao invés de você consumir, você renuncia o consumo e você entregue ele no altar.
Tem um texto de Davi muito bonito, quando aqueles homens vão buscar água para Davi, e eles vão passar por risco, por perigos, e eles trazem água para Davi, e Davi não bebe. Ele vai o quê? Ele vai renunciar à água e vai inverter-se diante de Adonai em agradecimento pelo esforço do outro. Então, quando você se une a Adonai, você se derrama sobre ele para que a tua vida seja sincera, para que a tua vida seja verdadeira, se une a Adonai. Então, jorrar é a ideia básica de movimento de um líquido. Você vai jorrar, o líquido vai se movimentar. É um fluido que sai de um lugar para o outro. Você vai entender isso quando o profeta vai ensinar sobre essa movimentação, esse reverter, esse jorrar a vida em Adonai. É ser conduzido pela força de uma correnteza cujo destino é reverter-se, fundir-se no manancial maior. Então, quando a gente começa a falar sobre a vida de Sara, e você vai lá nas Hebreias, nas parteiras, e ali você vê elas reverterem o seu ser a Adonai, porque elas temem a Adonai. Elas vão se fundir a Adonai. Isso se torna um preceito para a mulher judia. Preservação de vida, preservação do ventre hebreu, para que ele possa dar continuidade de vida. Esse é um ponto alto para as hebreias, não só aquelas que habitam em Israel, mas em todo canto onde elas estiverem. A preocupação da hebreia é preservação de vida, preservar o ventre, para que esse ventre venha gerar vida. Isso é uma função para toda mulher hebreia. Então o profeta Isaías, vá lá comigo no capítulo 48, você vai ver que o profeta vai exortar a Jacó e Israel pela essa falta de adesão, de infusão do homem com Adonai. O profeta no capítulo 48, do profeta Isaías, olha que interessante, aqui o profeta, no verso 1, ele vai usar uma metáfora aqui, é uma metáfora que os comentadores de Torá, ele diz assim, que há aqui uma profecia messiânica. Mas olha que interessante aqui o verso 1 do capítulo 40 do profeta Isaías. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamai do nome de Israel. Ele vai fazer aqui, o profeta, uma separação, uma distinção entre o nome Jacó e que vos chamais o nome de Israel. Israel é o lutador de El, aquele que luta as causas de El, de Elohim, de Adonai. Esse nome aqui já estabelece Jacó, aquele que o homem que está com a sua natureza carnal mortificada e se une a Adonai. Ele é aquele que faz uma infusão da Adonai. Mas há uma crítica aqui do profeta, quando ele fala aqui, ouve isto, a casa de Jacó. Ele está falando assim que Jacó fez Israel, como casa de Israel, uma unidade com Adonai, mas não. Ele vai chamar de Jacó, que se diz Israel. Não fez a fusão, ele está falando. Não fez a infusão. Ele diz assim, olha, ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Eterno, e fazeis menção do Elohim de Israel, mas não em verdade, nem retidão. Não fez uma adesão de vida, não tem uma vida ainda verdadeira com Adonai. Qual é a metáfora que tem uma origem messiânica? Quando ele diz assim, a fonte que jorra de Judá, as águas de Judá, está vendo? Faz uma menção das águas que saem. Lembra que Yeshua fala? De mim sair rios que fluirão, rios de água viva. É isso aqui, ó, as águas de Judá. Jacó, que se diz por nome Israel, precisa fazer uma infusão com Adonai para que se torne uma vida verdadeira, sincera. Essa é a cobrança para nós em tempo de guerra, em tempo em que Sara faz de sua morte uma vida para a sua descendência.
Mas eu quero ir além, eu quero ir lá no verso 17, por favor. Ele diz assim: você vai ver essa movimentação desse líquido que vai fluir de um lugar para o outro. É uma força que vai conduzir, é uma corrente de água que vai infundir-se com um manancial maior que é Adonai. Ele diz assim no verso 17: assim diz o Eterno, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Eterno, teu Elohim, que te ensina o que é útil. O que vem da boca de Adonai tem como serventia utilidade para mim e para você. Então não tem como você desprezar aquilo que é útil. Ele vai usar esse termo aqui, olha: eu sou o Eterno teu Elohim, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua retidão como as ondas do mar. A tua descendência seria como a areia, e os que procedem de tuas entranhas como seus grãos. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus. Anunciai isso com a voz de júbilo e proclamai: levai-o até os confins da terra e dizei: o Eterno remiu meu servo Jacó, seu servo Jacó. Eles não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhe correr a água da rocha, fendeu a rocha, e as águas manaram dela. Para os ímpios não há paz, diz o Eterno Elohim. Você viu aqui a garantia de vida quando você faz uma infusão e as águas correm em paz com Adonai? A tua descendência, diz ele, seria como a areia. É a promessa da aliança com Abraão e com Sara. Está aqui estabelecido. Sai da Babilônia, do meio dos caldeus, e vai para os confins da terra. O salmista, no Salmo 36, não precisa ir lá, no verso 10 diz assim: sim, o jorro de vida contigo, diz o salmista. O jorro de vida com Adonai. Em tua luz veremos a luz. Em tua luz veremos a luz. Mas você quer ver, e eu também, uma infusão perfeita? Vai lá em João capítulo 17, na Brit Hadashah, segundo mandamento. João capítulo 17. Você vai ver aqui quem infundir o seu ser e o meu ser com Adonai. Por isso que a preocupação de Sara em sua morte é preservar a vida. As parteiras vão confirmar isso, preservando o ventre para que a criança nasce, deixa viver as crianças. Diz assim no capítulo 17 de João, é grande, mas vamos ler a partir do verso 20. Você conhece esse texto, mas vamos ao verso 20 que diga assim, olha: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então a palavra que é útil, lembra do profeta Isaías? A palavra que te é útil, aqui ela aqui, olha: que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Ele vai começar a declarar essa infusão. Ele diz assim: e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Ele está falando da comunidade de Judá. Os rios, as águas, as correntes de Judá. Ele diz assim: em ti, que eles tenham também, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória,
a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Yeshua, numa infusão com Adonai, ele vai fazer uma infusão com a sua comunidade. Assim como tu é em mim, que eles estejam um em nós. O preceito básico da Torá na vida de Sara é isso aí, manter a vida. É um preceito básico de Torá na vida de Sara. Na vida de Sara, das matriarcas, cujo ventre vai garantir o cumprimento da aliança com Abraão. Isto é, a vida que segue na preservação do seu descendente. Por isso, quando você lê ali em Jeremias, um duro golpe de Adonai, e ele é consolado pela esperança de vida. Esse texto eu lembrei quando eu estava lendo isso, se eu não me engano foi semana passada, quando nós estávamos ouvindo direto de Jerusalém. O texto é de Jeremias capítulo 31, volta lá o texto, por favor. Lá no capítulo 31, você vai ver que Sara, ela se antecipa no cumprimento da vida. Mas aqui em Jeremias capítulo 31, olha só que interessante, aqui diante de um duro golpe, Adonai é consolado pela esperança de vida. Capítulo 31, do verso 15, não foi isso o texto que o Eterno nos trouxe à memória? Ele diz assim, Jeremias 31, verso 15, assim diz o Eterno: ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora a seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existem. Assim diz o Eterno: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, pois há galardão para o teu trabalho, diz o Eterno, pois eles voltarão da terra do inimigo. É o consolo que Adonai deu para aquelas mulheres que estavam em pranto por causa dos seus filhos, porque a preservação do ventre de gerar filhos é um ponto alto na vida de uma hebreia. Ele diz assim: há esperança para o futuro, diz o Eterno, seus filhos voltarão para os teus termos. Bem ouvi, eu que Efraim se queixava dizendo: castiga-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Eterno, meu Elohim. Na verdade, que depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati a minha coxa e fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim meu filho precioso, filho de minhas delícias? Embora eu tantas vezes fale contra ele, ainda me lembro dele. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. O ventre se comove pelos filhos. Deveras me compadecei dele, diz o Eterno. Põe-te marcos, faze postes para te guiem. Dirige a tua atenção à vereda, ao caminho pelo qual vais. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. O texto é maravilhoso, de uma meditação. Por quê? Porque ele fala das entranhas que ainda se compadece dos teus filhos. Você vê que Sara, ela já se antecipa no cumprimento de sua vida, quando ela preserva a vida daquele que é o herdeiro espiritual de Abraão e herdeiro dela. Vai lá, volta lá na Torá, em Gênesis. Vai lá no capítulo 21 da Torá. Claro que você quer. Você falou que é função de uma hebreia a preservação da vida, né? Que é um ponto alto. Isso. Dentro daquilo que a Parashá Hayesara vai falar, a gente desdobra isso daí em dois aspectos da vida. Amém. Primeiro é gerá-la, depois é sustentá-la. Existe uma diferença sutil nisso daí. Eu lembro, isso foi uma experiência
minha, né, com a Laila, a gente teve um entendimento que um dia Adonai nos ensinou que existia uma diferença entre gerar a vida e sustentar a vida. Quando você entra ali no texto das parteiras, era uma questão de nascimento, era o próprio parto em si, mas era também a preservação da vida, escondendo a verdade de Faraó. Ela, como é que é a expressão? É falsear a razão, não é isso? Isso. Que elas, em prol da vida, elas falseiam. Então ali tem dois aspectos da vida. Primeiro é fazer nascer, né? Gerar o ventre e nascer. Não ser abortiva, né? Como diz a palavra. Isso. E depois é você sustentar a vida. Esse é um ponto alto da conversa de sábado à tarde. Amém. Você não sabe, né, ainda exatamente o que nós vamos falar, mas você já está tratando do assunto, já começando a introduzir o assunto, antecipando, para nós entendermos essa questão. Porque a própria questão da multiplicação do ventre, uma pessoa pode ter 10 filhos, sim, pode ter 12 filhos, isso não quer dizer que ela cumpre o mandamento de ser fértil dentro daquilo que a Bíblia diz que você deve ser. Então, é uma identificação muito sutil que o sopro sagrado dá a esse aspecto. Amém. Porque você vê pessoas que muitas vezes têm os seus próprios filhos geneticamente falando, mas depois querem ampliar isso de outras formas. Aí busca às vezes uma adoção, né? Tem outras formas de buscar. Esse é um passo da geração da vida. Aquele texto que Yeshua, João 17, né? Isso, 17 que você leu. Ali ele já está falando do ponto de sustentação da vida. Amém, né? Que ele fala da unidade com o Pai. De uma infusão ali, para sustentar a vida. Porque gerar uma vida é um ato até biológico, ele é fisiológico. Não que ele não tenha nada de sobrenatural, porque tem. Sim. Que a concepção em si ela é sobrenatural de todas as formas. De 10 bilhões de espermatozoides, eu creio, fertiliza, né? Então assim, a gente sabe que só a concepção por si só, não estou desprezando a concepção, mas ela é altamente sobrenatural. Amém. Mas quando ele traz ali Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril, ele está tocando num ponto sensível, que é a esterilidade da mulher. Mas ali Adonai vem e faz assim: Sara vai gerar, Raquel vai gerar, Rebeca vai gerar. Esse não era o grande problema. O problema é a continuidade depois da geração da vida. Que aí Yeshua vem dizendo que se não for em unidade como a dele para com o Pai, não há sustento da vida. Isso. Esse é o grande ponto. E aí vocês vão ver que Adonai ele traz isso na forma de um símbolo de um animal. Ele mostra a condição do homem que é fértil biologicamente, mas ele não consegue a sustentação da vida com Adonai, então ele é comparado com um animal que multiplica. Ele faz muito filho, ele gera um monte de filho, mas aquilo ali não tem valor numérico diante de Adonai. Não tem. Então essa sustentação da vida, ela é o ponto imediato que o homem precisa estabelecer, e aí vem o ponto da circuncisão. Na carne do homem, com 8 dias você gerou, você marca o sustento. Só que se a marca não sair da carne e for para o coração, para o ouvido, para os lábios, para a consciência do homem, ele continua morto como se fosse uma pessoa infértil que não deu condição de manter uma descendência, uma hereditariedade. Então isso daí é um ponto alto. E não há outro caminho. Não há, Léo. Porque a cidade fica vazia. A cidade fica vazia, né? Porque se você só tem um lado dessa moeda, você vai ver que fica um deserto. Vira um deserto. E aí, de repente, você começa a entender por que a cidade das festas, das reuniões solenes, ela de repente tornou-se uma cidade deserta. Por isso, por que o ventre ali das hebreias torna pelos filhos? Que adesão é essa que nós temos? Isso é algo que isso é profundo, isso é muito sério, porque a paraxá que sucede Hayesar é Toledot, gerações, é geração de vida, dentro do aspecto físico, que é o gerar da vida física, mas o sustento dessa vida por meio da unidade que Yeshua ensina que ele tem com o Pai. Porque a vida de Sara, ela vai nos sustentar, Léo, desses dois aspectos. Primeiro, a preservação da vida, que ela precisa ser gerada, e o sustento. Então ela vai deixar uma herança de vida em sustento e vai deixar uma herança de morte. Nós temos direito a essas duas heranças.
Mas para que nós possamos ter direito à vida, nós precisamos aprender a morrer. Aí ela vai entrar no questão, o texto vai entrar na questão da morte da minha e da sua natureza carnal. Aí você fala de novo natureza carnal. Sempre vai ser. Enquanto nós estivermos sob a influência de nossa carne, nós precisamos falar sobre a natureza carnal. Não é um assunto que você fala hoje, depois não fala mais. Ou esquece, ou fala daqui a... Não, é diário. A Torá de Gênesis e Apocalipse vai tratar deste assunto. A Haftará trata especificamente deste assunto. A Haftará dos profetas e também de Brit Hadashah vai tratar, 1 Coríntios capítulo 15, exatamente dessa questão. Porque se você não... para sustentar a vida, você precisa morrer. Então, Sara traz essa questão muito prática para mim e para você. Que eu tenho direito à morte, você tem o direito à morte. É um direito que você tem e torna-se um dever em cumprir por aliança, por adesão à aliança de Abraão e de Sara. Mas você precisa sustentar a vida, que é um direito estabelecido pela vida de Sara, a vida de Abraão, diante da aliança entre eles. Mas Sara, ela já vem dentro desse princípio, observando essa questão. Por isso que eu achei interessante ir lá nas hebreias, porque ele fala assim, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, né? Há nelas um vigor não somente físico, mas um vigor espiritual que provém de Adonai. Ele vai lá no capítulo 21, obrigado, Léo, do Gênesis, capítulo 21, verdade, nós vamos entrar assim na próxima porção em Toledot. Tinha nem me tocado sobre essa questão. Sustentar a vida. Nós temos um louvor que fala isso, né? Isso, a fim de sustentar a vida. Obrigado, Sandra. Aqui em Gênesis 21, verso 9, olha que interessante isso aqui. Ela diz assim, olha, nós vamos ler do verso 9 ao verso 13. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão, deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. As palavras da Torá imediatamente causam um transtorno a Abraão. Causa transtorno em mim e você também. Não só Abraão, mas em mim e você também. Quando ela vai estabelecer aqui que o filho dela não herdará com o filho da escrava. Olha o verso 11. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Abraão é humano, ele vai estar sujeito ao suborno do seu coração, assim como nós também somos sujeitos ao suborno do nosso coração, principalmente quando se trata de filho, de família, de pai. Suborno está uma palavra boa, né? Subornar o meu e o seu coração. Nosso ser faz isso. Nós vamos chegar a isso daqui a pouquinho. O subornar do nosso coração. Ele diz assim, ó, Elohim, porém, disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, porque Adonai é que vai sustentar a vida dele. Ele diz assim, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Lembra que Leonardo falou? A mulher pode ter vários filhos, mas se não estiver o sustento da vida em Adonai, são só numerosos filhos. Você só fez aumentar o número de pessoas. Diz assim o verso, ó, Sara ver rir o filho de Agar, a Mitzrite, a egípcia, havia concebido para Abraão. Ela diz a Abraão, repudia essa serva e seu filho. Não, o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. A palavra faz muito mal aos olhos de Abraão quanto ao seu filho. Ele imediatamente não recebe essa palavra que Sara fala. Mas Sara vai ser ratificada, vai ser confirmada, e Abraão vai ser consolado por esse sentimento dele, por Adonai. Ele diz, Elohim disse a Abraão,
que isso não faça mal aos teus olhos, ele diz. Por causa do adolescente, por causa da sua serva, o quer que te diga Sara, ouve a sua voz. Sim, em Isaque será chamada sua semente, mas o filho da serva, ele também em nação o tornarei, sim, a tua semente. Diante dessa palavra, desse consolo, antes que ele aceitasse o suborno no teu coração, isso vai dar a ele a condição de, nessa porção, honrar a vida da sua morta, a vida de Sara. Ele vai honrar a memória desta palavra que Sara tomou. Sara o livrou de um suborno do coração. Então ele vai honrar a memória de Sara. Ele vai entrar em 2 acordos aqui nessa porção. Um com os hititas, por causa do local onde seria sepultada a sua morta, e outro com Labão, no resgate dali da noiva para o seu filho Isaque. Abraão vai criar um ambiente e condições para que Isaque, seu filho, o suceda. Essa preocupação de Abraão aqui é aquilo que o Léo estava nos ensinando, de você manter a vida, sustentar a vida, obrigado, sustentar a vida. Vai lá, vai um pouquinho mais à frente, você vai ver que Sara morre, aqui ó, em Kiriat Arba, que é Hebron. Ele diz assim, capítulo 23, ele diz assim: os anos da vida de Sara, Sara vive 127 anos, e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio a Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Em outra versão diz que Abraão veio louvar a memória de Sara e chorar por ela. Ele vai honrar agora a palavra ao qual Sara exortou ele no capítulo 21, de que ele não fosse subornado pelo seu coração. Então, quando ele diz assim, que Abraão veio louvar a memória de Sara e chorar por ela, ele vai honrá-la trazendo em memória o seu conselho ratificado por Elohim. Sim, em Isaque será chamada a tua descendência. Então, os Benei Sara adquiriram o direito desta herança de vida, herança de morte e herança de vida. Porque aqui nesse momento, Abraão vai honrar a vida dela, estabelecendo esse direito de morte e esse direito de herança de vida. Olha, continua a leitura, ele diz assim, olha: depois se levantou Abraão de diante de sua esposa morta e diz aos filhos de Et: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Respondeu os filhos de Et a Abraão: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Elohim, és no meio de nós. Ele vai reverenciar o nome de Adonai aqui. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te dará a sepultura para enterrares a tua morta. Então se levantou Abraão, prostrou-se em terra diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morte, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela para possuir no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço de posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. E respondeu Efron a Abraão e aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da cidade, dizendo: meu Adom, ouve-me, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a caverna que nele está na presença dos filhos do meu povo, dou, sepulta a tua morte. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e disse a Efron, aos ouvidos do povo da terra: se te agrada, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu Efron a Abraão: Senhor, meu senhor, ouve-me, um terreno de 400 ciclos de prata?
Ele dá o preço. Ele dá o preço a Abraão. Então ele não estava cedendo, não era o desejo dele ceder. Que é isso entre mim e ti? Que valor é esse? 400 ciclos de prata. É um alto valor isso aqui. Abraão concordou, verso 16, com termos de Efron, e pesou-lhe a prata, e que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente, entre os mercadores. Abraão honra a vida de Sara, de proteger o seu herdeiro, comprando esse campo. Depois nós vamos ver ali, que o direito e a permanecer, a preservação de vida, ela tem um alto preço para mim e para você. Então a morte de Sara não é simplesmente uma morte qualquer, é uma morte que vai garantir uma herança para mim e para você, que faz uma infusão ao Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, das entranhas de Sara. O salmista, em seu canto de celebração à vida, ele vai celebrar aqui a vida. Por que ele vai celebrar aqui no Salmo 116? Porque ele vai voltar em suas aflições, no tempo de angústia. Ele vai celebrar a vida, porque Adonai preserva a vida dele. Ele fala bem assim, no verso 13 ao verso 15, se você quiser ir lá no Salmo 116, olha o salmista cantando a celebração de vida. Depois nós vamos voltar à Torá. Diz assim, olha: levanto a taça das salvações, diz o texto, no verso 13 do capítulo 116 dos Salmos, e clamo o nome de Adonai. Cumpro os meus votos, porque ele votou em tempo de angústia. Adonai, sim, diante do teu povo. Ele custa aos olhos de Adonai a morte dos seus amantes. Para você ver que o preço não é baixo, ele é alto. O Salmo está informando que o valor de minha vida, de sustentar a minha vida e sustentar a sua vida, custa a morte daqueles que amam a Adonai. A Torá ensina aqui, através da vida de Sara e de Abraão, que eles vão para a morte, mas eles vão em plenitude de vida. Eles vão em vida plena para a morte, para garantir que a minha e a sua vida tenha uma herança. O termo que utiliza é dar à morte o seu caráter definitivo. Ele vai comprar o termo, vai garantir ali esse termo definitivo da morte. E você vai ver que Moisés vai acontecer a mesma coisa. Ele morre em plenitude de vida, em vida plena. Por quê? Porque não havia neles nenhuma pendência com Adonai. A vida deles estava totalmente infundida com o Criador. Me ajuda. Léo, interessante você tocar nesse ponto, porque eu estou olhando aqui, que no Salmo 116, que você está falando nas duas vidas. O direito de morrer é caríssimo. É caríssimo. Porque ele não questiona o valor, ele não tenta negociar. E ele era um mercador, ele deu um valor altíssimo para Abraão. Então, morrer e ser honrado ali, como Abraão está fazendo, o direito de morte é caro. Mas aqui o salmista fala que é caríssimo viver. Olha que ela custa. Aqui, Salmo 116. Volta você lá acabou no Salmo de 116. Falar. É caro, é caro. Olha aqui, ó, versículo 15. Preciosa, na nossa tradução comum, preciosa é a vista do Eterno, a morte dos seus santos. Em outra tradução, ela custa aos olhos do Eterno. Tem um custo altíssimo. Amém, pastor. A morte dos seus amantes. Essa é a morte da natureza carnal. Ela é cara também. Ela é muito cara. Em valor monetário. Mas eu não posso entrar em negociação com Adonai. Mas é caríssima. É cara, mas eu não posso entrar em negociação. Não, você vai ter que cumprir como Abraão cumpriu. Tanto para a morte quanto para a vida. Por isso que nós vamos levar ciclo lá, meio shekel para Adonai. Simboliza um crânio. Nós estamos comprando
a vida. Pagando a vida. Comprando não, pagando a vida. De muitos. De muitos. Como ali, Jeremias no capítulo 32, ele paga aquele campo de Ananel, seu parente próximo, ele vai comprar para simbolizar o futuro de retorno a Israel à terra. Tudo tem um preço. Baruch Hashem. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Custa. Custa. Tem um custo para mim e para você. Não, Léo, cadê o microfone? E esse custo é simbolizado pelos que os comentaristas falam que Abraão decretou falência. Ele usa todos os recursos que tem para pagar por essa sepultura. Ali os rabis afirmam que 400 ciclos de prata naquele tempo era o mesmo que decretar a falência de alguém se você gastasse. Então Abraão esgotou tudo o que tinha para pagar, para que as futuras gerações tivessem uma vida garantida numa terra comprada a um preço elevado. É como se dissesse que os hititas ali estava pagando para ver, né? Queria ver se ele ia pagar aquele valor e entrar em falência para o direito de sepultura. O texto diz que o texto da Torá oral é muito claro quando fala que Abraão lança mão de todos os recursos que tinha acumulado até aquele momento. Não era por um amor humano por Sara, não, mas era um amor espiritual pelas descendências que viriam a partir dela. Por isso que eu falei que ele honra o capítulo 21. Isso. E aí quando a pastora entra falando que é caro para morrer e é caro para viver, tem as duas questões da moeda aí. O Salmo, se eu não me engano, 126 vai dizer que se você quiser remir a vida do teu irmão, você vai gastar todos os teus recursos e não conseguirá. Então, há de convir que é uma moeda cara, a moeda da redenção. E Judas tenta com algumas de prata ali se redimir depois de ter acusado falsamente o Machia e não consegue. Não pagou o suficiente. O que ele pagou deu direito a ele a um campo de morte, de sangue. Campo de sangue. Os fariseus dizem que aquelas moedas que ele lançou ali buscando redenção só serviram para comprar um campo de sangue. Vida que é bom não serviu para nada. Não conseguiu resgatar. Esse é o custo. Esse é o custo. Isso, Baruch Hashem. É o caráter definitivo da morte. É para mim e para você fazer perecer, extinguir, aniquilar o que não tem garantia de vida em mim e em você. Então esse é o caráter definitivo da morte. A herança da morte está em minha e em sua natureza carnal. Anular-se para que eu tenha o direito à herança da morte e direito à herança da vida. Eu queria muito ir com vocês em Yeshua, capítulo 12, por favor. João, capítulo 12. Eu que estou lá em Yeshua, né? João 12, perdão. Livro novo. Nós estamos felizes. Quando Abraão retorna ali da guerra com os reis, ele toma junto, Melquisedeque oferece um quidush para ele, né? Então esse quidush de hoje, de Shabat, é ofertado também àqueles que vieram de Israel, que nós possamos manter-se essa unidade de vida, de compromisso com a vida, né? João capítulo 12, ele diz bem assim, ele vai conversar com Filipe, e ele vai dizer assim, quem ama o seu ser, ou perde esse valor que Léo falou assim, que você... Léo falou não, ele citou o texto bíblico, né? Que você perder esse valor monetário aí. Capítulo 12, verso 23. Yeshua vai responder aqui aos seus discípulos. Ele diz assim, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele vai começar a tratar dessa questão do direito à herança de morte
o dever que nós temos de fazer morrer a nossa natureza carnal. Ele começa aí: se você não morrer, você não vai dar fruto, você não mantém a vida. Verso 25: quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem odeia a sua vida, neste mundo, para você falar que Yeshua está mandando você odiar a si mesmo, ele diz assim: guarda-la para a vida eterna. Quem ama seu ser, o perde. Quem odeia seu ser neste universo, o mantém para a vida em perenidade. Mantém o sustento da vida, é sustentando a vida. É abdicar-se, eu e você, dos direitos legítimos em prol de outro, em prol da vida de outro. Quando Yeshua fala isso aqui, ele entra com um confronto com os filósofos e os psicólogos deste mundo. Por quê? Por que ele vai entrar em confronto? Porque ele diz assim: se você ama o seu ser, você o perde. E a filosofia e a psicologia hoje diz que eu preciso ter amor próprio, pastora Sandra. Você precisa se amar primeiro, senão você não tem capacidade de amar ao outro. Cuidado com esses termos da psicologia, da filosofia. Elas penetram na vida cotidiana de Yeshua o tempo todo, ele vai combatendo aqui. A psicologia diz que o amor próprio, muito divulgado agora nos nossos dias por causa da loucura que se abateu sobre a vida do homem, porque há um excesso de aparecimento de doenças da mente. Então você precisa tratar a sua mente como? Se amando. Ama você mesmo. Yeshua vai tratar de forma diferente. Ele vai falar assim: cuidado, vigiai você, para todo aquele que está de pé não caia. Isso é o vigiar que você tem que ter. Por você mesmo, você tem que vigiar por você mesmo. Não vigiar pelo outro, você viaja. Mas a questão aqui de amor próprio, segundo os comentaristas, é a promoção de amar-se primeiro, do autoconhecimento, de manter-se à distância dos problemas alheios para alcançar a cura do meu ser. Amado, se você ama teu ser, você o perde. Quem odeia o seu ser neste universo mantém a vida em perenidade. Então cuidado, porque Yeshua vai entrar em confronto com o meu e o seu amor próprio. Eu vou garantir a minha vida, Léo. Agora, aqueles dos internos, aquele que está morador de rua, os nossos beneficiários, não. Mateus capítulo 16 diz assim: vigiai. Vigiai e orai, diz o texto. Eu comentei isso com a nossa irmã hoje de manhã, quando ela me trouxe aquela questão da bomba lá que ela presenciou na vida dela. E eu falei assim: a nossa arma é a vigia. Vigiar e orai. E até não deu uma palavra para ela: vigia e ora. Essas são as suas armas e a minha também. 1 Coríntios diz: aquele que está de pé cuida para que não caia. Então você vê que a Torá, ela vai te proteger nesse sentido, dando obrigação a você e a mim, para que eu possa preservar a vida. Mas Yeshua, ele é mais específico, ele vai confrontar o amor próprio, o amor que você tem por você mesmo. Quando você olha no espelho e você diz que você ama você mesmo, você se torna o idólatra de você mesmo. Yeshua diz: vós vos desviais, não conheceis a Escritura, nem o poder de Adonai. Isso é o desvio de caráter que eu e você temos, que Yeshua diz assim: olha, vós desviai-vos, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Elohim. Ele vai tratar esse assunto de ressurreição de mortos lá em Mateus capítulo 22. Vai lá comigo, por favor. Mateus capítulo 22, verso 23. Ele diz assim: olha como ele vai tratar o assunto
E interessante que aqui ele não cita, Léo, Mateus 22, mas em Lucas ele vai citar a sarça ardente, para que você possa ter interesse do assunto. Ele diz assim no capítulo 22 de Mateus, verso 23, naquele mesmo dia, vieram a eles os saduceus que disseram não haver ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. E o interrogaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela, mulher? Visto que todos a possuíram. E Yeshua responde: errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Elohim. Você vê que Yeshua não vai responder segundo Torá, aqui no sentido de legislação, mas ele vai confrontar com essa questão filosófica que ele vai querer colocar aqui, botando Yeshua em xeque. Yeshua diz assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, não conhecem Torá, ele está falando, nem o poder de Elohim. A ressurreição nem se casam, nem são dados a casamento, serão como os anjos de Elohim no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Elohim vos declarou? Eu sou o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. Ora, Elohim não é um Elohim de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino. Como é que eu vou crer que não há uma ressurreição de vida, se eu oro e falo que eu creio no Elohim de Abraão, que aqui já não vive, de Isaac, que aqui já não vive, e de Jacó, que já não vive fisicamente? Mas ele disse: eu sou o Elohim não é o Elohim dos mortos, mas de vivos, que vai dar garantia de vida para eles. Ele diz assim: olha, não conheceis a Escritura, nem o poder de Elohim. Vai lá em Lucas capítulo 20, para nós encerrarmos esse primeiro tempo. Lucas capítulo 20. Lucas é o mesmo texto, mas ele vai dar uma roupagem diferente, mas a compreensão é a mesma. Lucas capítulo 20, lá no verso 37, mas nós vamos ler a partir do verso 34, para você ver que o texto é o mesmo. Ele diz assim no verso 34 do capítulo de Lucas 20: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição entre os mortos, não hão de se casar nem ser dados em casamento, e não pode mais morrer, pois são como os anjos, e são filhos de Elohim, sendo filhos da ressurreição, garantia de vida dada por Sara e Abraão. Está vendo? Verso 37, o que os mortos hão de ressurgir, mostrou Moisés no trecho referente à sarça, quando chama no Eterno o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. Ora, o Elohim não é Elohim dos mortos, mas o Elohim dos vivos, pois para ele todos vivem. Há uma garantia de vida em Adonai. Por isso que começa a vida das matriarcas e dos patriarcas com Sara e Abraão, garantindo essa qualidade e esse sustentar de vida com Adonai. Por isso que Yeshua vai falar bem assim: olha, se vocês entrarem por essas veredas, vocês não conhecem a Torá e nem o poder que Elohim há sobre nós. Que o Eterno possa nos garantir vida, nos sustentar neste Shabat. Nós retornaremos às 15h30, tá? Nós estamos com o coral já ensaiando para Hanukkah, então todos precisam estar juntos conosco. Que horas, Larissa? 1h30, né? 1h30 junto conosco.
Amém? Que o Eterno possa nos abençoar. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós reverenciamos o Teu nome, agradecemos, Eterno, por estarmos todos juntos, vivos diante da Tua presença, e que essa vida possa permanecer em nós e nos sustentar, conforme o Mashiach garante isso para nós, se nós fizermos uma infusão, uma unidade com Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, para garantia de vida para nós, e sustento daqueles que irão, ó Pai, dar continuidade a todo o trabalho que o Senhor confiou a esta casa em nossas mãos. Seja conosco durante todo esse Shabat, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.